A paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra para o meu coração e para o teu, que está no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nessa passagem bíblica, Deus usando o profeta Isaías, e disse para o povo: Olha, gente, olha, nações, povos, o povo de Israel, olhai para mim sereis salvos. Porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, não há outro além de mim. E eu quero te perguntar neste dia, para quem você tem olhado? Você tem olhado para Cristo, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé? Ou você tem olhado para o homem? Eu quero te dizer, eu quero te responder. Se você tem olhado para Cristo, você vai ser bem-sucedido. Se você tem olhado para Jesus, a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega, ninguém vai até o Pai se não for por mim. Jesus falou isso. Então ninguém vai até Deus se não for por Jesus. Ele é o caminho. Siga o caminho que é Jesus. Então, se você estiver olhando para Jesus, um dia você vai entrar na cidade pelas portas. Um dia você vai estar na Nova Jerusalém. Um dia você vai ter a tua coroa, a tua recompensa. Mas se você olhar para o homem, eu quero te dizer que infelizmente você vai cair. Se eu, Verônica, olhar para o homem, eu vou cair. Porque nós seres humanos somos falhos, pecamos todos os dias. Eu tenho parentes que diz assim, não só parentes ou pessoas aí fora, que dizem, eu não vou para a igreja, porque lá na igreja o pastor é ladrão, o pastor rouba o dinheiro dos crentes. Eu não vou para a igreja porque a irmã fulana olhou para mim de cara feia. O irmão ciclano não me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu não vou para a igreja porque tem muita fofoca, muita contenda. Você está olhando para o homem? Você está olhando para os erros do ser humano? Você não está olhando para Cristo? Se você estiver com foco nessas coisas, eu quero te dizer que infelizmente Jesus vem e tu fica. Olhe para Jesus. Muitos dizem que pastores roubam. Sim, é verdade. Existem muitos homens que se dizem pastores, mas não são pastores, são mercenários. Estão ali em busca do financeiro. Mas existem muitos e muitos e muitos homens de Deus que estão ali com um coração sincero na obra de Deus, ganhando almas para Cristo. Existem missionários que dão a sua vida por amor às almas. Então, por causa de um, ou dois, ou três, ou meia dúzia, eu não sei, existem muitos por aí que abrem igreja por causa do financeiro e muitas pessoas se desviam, saem da igreja por causa desses homens. Não olhem para eles, olhem para Cristo, porque esses homens, um dia eles vão prestar conta com Deus. Olha o que diz no mesmo capítulo, Isaías 45, versículo 23, o que diz assim, ó. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, porque diante de mim todo joelho se dobrará. Esses homens que estão enganando muitas almas, essas pessoas que estão na igreja trazendo contenda, trazendo desunião, todos vão de se dobrar. Eu, você, essas pessoas, todos vão se dobrar, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e dirá que só Ele é o Salvador do mundo. A Bíblia diz que rico, pobre, branco, preto, índio, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Esses grandão aí, os governantes que se acham o Todo-Poderoso, os governantes de todos os países da terra, reis, rainhas, comandantes de exércitos, presidentes, governadores, prefeitos, todos eles hão de se dobrar. Esses homens dos tribunais de justiça, que se dizem juízes que mandam em tudo, um dia eles também vão se dobrar.
Eles vão se dobrar diante de Jesus e vai dizer que só Ele é Deus, que só Ele é o Salvador. Então esses homens que se dizem pastores e são mercenários, não olhe para eles. Porque eles um dia vão prestar conta a Deus essas almas que foram perdidas por causa deles. Então, se você quer chegar um dia na Nova Jerusalém, se você quer um dia alcançar a tua salvação, aqui está dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Não olhe para a irmã fulana, não olhe para o irmão ciclano, não olhe para aquele homem que diz pastor e na verdade não é. Olhe para Jesus. Vá para a igreja adorar Jesus. A Bíblia diz, todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Vá para a igreja adorar o nome do Senhor, exaltar o nome dele. Lá no livro de Números, capítulo 21, se vocês for ler em casa, vocês vão ver uma história muito interessante. Ali o povo de Israel, quando estava no deserto, eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Porque muitas vezes faltava água, faltava comida, faltava isso, faltava aquilo. E eles, ao invés de clamar a Deus por socorro, o clamor deles era de murmuração. E o murmurador não entra no céu. Lá, o povo de Israel, quando estava murmurando diante de Deus, Deus falou para Moisés e falou, olha Moisés, esse povo não entrará no meu descanso. Não entrará porque eles são povo ruim, povo rebelde, murmuradores. E aqueles homens de 20 anos para cima, todos eles morreram no deserto. Porque Deus falou que eles não entrariam no deserto. Que eles não entrariam no descanso, na terra prometida. Perdão, irmãos. E aqui teve um momento, nessa passagem onde eu estou falando, Números capítulo 21, a partir do versículo 8. Comecem a ler a partir do versículo 21, versículo 1. Que conta uma história do povo de Israel que estavam murmurando contra Deus e contra Moisés. E falando que aquele pão era um pão miserável. Nós estamos cansados deste pão miserável que você traz para nós, Moisés. Nós estamos enjoados disso. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Nós estamos cansados disso, Moisés. E Deus tirou com aquele povo e mandou serpentes venenosas ali no meio deles. E aquelas serpentes picavam o povo morria. A Bíblia diz que morreu muita gente. Morreu muita gente e o povo ficou desesperado. Moisés ficou angustiado. E o povo chegou até Moisés e falou, Moisés, nós pecamos contra Deus e pecamos contra ti. Ora a Deus para que ele tire essas serpentes do meio de nós. E Moisés foi orar, foi clamar a Deus. E Deus falou para ele, olha Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca num poste. E todo aquele que for mordido por uma serpente venenosa, olhar para a serpente de bronze, vai ser salvo, vai ser curado. Não vai morrer, Moisés. Então Moisés fez aquela serpente de bronze e colocou num poste, numa haste, num lugar alto. E todo aquele que era mordido por aquela serpente venenosa, olhava para aquela cobra de bronze e era livre, não morria com o veneno daquela cobra. Então, aí no livro de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, lá no deserto, o povo era picado pela cobra, olhava para a serpente de bronze e era curado. Aqui nessa passagem, Moisés está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, o Filho de Deus precisava ser levantado numa cruz. Então ele foi levantado ali na cruz para a minha e a tua salvação. E hoje nós, com os nossos pecados, com os nossos erros, que o pecado é um veneno mortal para o homem, então nós olhamos para Cristo e aí nós somos salvos. Por que Deus falou, olhai para mim e sereis salvos? E aqui está falando que, versículo 15 de João capítulo 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então olhe para Jesus, para que você possa ter a vida eterna, como diz aqui. Todo aquele que nele crê
e obedecer tem a vida eterna. Jesus deu a vida dele por mim e por você. E você, eu, às vezes, em vez de olhar para Jesus, nós olhamos para o homem. Nós olhamos para a irmã, para o irmão, acusamos o pecado de um, o pecado de outro. Não olhe para o pecado de ninguém. Olhe para você. Olhe, Verônica, olhe para mim. Às vezes eu quero tirar o cisco que está no olho do irmão e esqueço da trave que está no meu. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. É Ele que vai te dar salvação, não é o homem. Então, não desista, não pare. Na tua caminhada, não pare. Ah, eu não vou mais para a igreja por causa de fulano, por causa de cicrano. Irmão, irmã, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor que tu tem a tua alma, olhe para Jesus. É Ele que morreu por mim, por você. Amém? Que Deus te abençoe neste dia. Eu quero te dizer, se inscreva no canal. Deixe o seu like para abençoar este canal e que a palavra do Senhor seja propagada, porque é através do like, é através da inscrição que o YouTube entende que essa palavra é boa e o YouTube vai divulgar para outras pessoas. Não é para o meu crescimento, que eu diminua e o Senhor cresça, mas é para que a palavra dele chegue aos corações. O YouTube só divulga, só manda para as pessoas quando há like, quando há inscrição, quando há comentário. Então interaja com esse canal. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado.